Amigos da TVC Rio, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje entrevistando uma sumidade da cultura brasileira, o nosso jornalista, pesquisador, escritor, historiador, radialista, o mestre Ricardo Cravo Albim. Ricardo, obrigado. Muito obrigado pela sucessão de títulos que, é claro que me orgulho, de fato eu fui isso, mas não com a competência que gostaria. Modestamente, eu me orgulho muito desta vida de aprendiz. E vamos dizer logo que nós estamos nessa aprazível bairro da Urca, esse lugar maravilhoso que você tem aqui a sede do Instituto Cravo Albim, que existe desde 2001, no qual você preside, é o fundador. E temos um acervo maravilhoso aqui. Aqui conta a história do rádio. Temos diversos objetos aqui importantes que remontam realmente, cronologicamente, a história do rádio no Brasil, que é uma história muito importante para a cultura nacional, que dali surgiram muitos e muitos artistas, atores de rádio, músicos, cantores. Fala um pouquinho da tua relação com o rádio do Brasil, Cravo. Bom, eu sempre fui um ouvinte de rádio e continuo. E a rádio, você sabe, a rádio foi decisiva quando foi espalhada pelo país inteiro, em 1930, pela sagacidade do estadista Getúlio Vargas e sua equipe, que viu, em 1930, na República Velha, que ele afastou, uma possibilidade de unir um país que não se conhecia. Só na enormidade de um país de dimensões continentais como o Brasil, ondas sem fios poderiam conectar o país inteiro. E foi o que ocorreu com a era do rádio, sua melhor face. Quer dizer, a unidade nacional se deu através do rádio, né? Exatamente. Claro. A unidade nacional que se deu através do rádio. A par, você já citou, da era do rádio que propiciou todos os grandes astros, estrelas, compositores, músicos, maestros, e não apenas os da música popular ou erudita, mas também a possibilidade de que as pessoas acompanhassem aí sim diretamente o futebol que cresceu a partir da era do rádio esporte número 1 do país. É bem lembrado, porque Mário Filho, essa turma toda, Almirante, o próprio da Aquarela do Brasil, o nosso Ari Barroso, eles fomentaram todo esse processo em torno do futebol através do rádio, né? Certamente. Através do rádio, e o rádio democratizou aquilo que era exclusivo do teatro, a radionovela, que foi um momento importantíssimo. Aliás, as novelas de hoje, da Globo, da Bandeirantes, de Tutti-Quanti, hoje essas novelas são todas elas aquelas que a radiofonia programou a partir dos anos 30, 40, 50, 60, 70. A partir de 80, com a televisão, as novelas emigraram para a telinha mágica. E muito se fala, professor Cravo Albim, que a Rádio Nacional, nesse período, tenha tido uma força até maior do que hoje a Rede Globo de televisão. Isso é verdade? É, pura verdade. O Repórter ES, por exemplo, que era o símbolo da notícia que o Brasil inteiro acompanhava, inclusive durante a guerra, né? 39 a 45, a Rádio Nacional foi inaugurada em 36, pique da Era de Ouro, e todo mundo acompanhava pare a tragédia que se desenvolvia, infelizmente não diretamente na América do Sul, mas a partir de Pearl Harbor com os Estados Unidos. E em todo o continente africano, asiático, Japão. Claro. E a Europa, que era o centro oracular da tragédia mundial. Portanto, o rádio é absolutamente, e foi e continua a ser, para os amantes dele, como eu, uma peça absolutamente de necessidade de união nacional. É bom lembrar também, professor Ricardo Cravo Albim, que muitos desses atores de rádio, muitas dessas estrelas da rádio, migraram para a televisão, muitos deles, né? Muitos, mas os que tinham idade para isso, né?
porque, afinal de contas, muita gente vinha dos anos 30. A televisão chega a partir do final dos anos 60. Ou seja, problema de envelhecimento natural. Claro, claro, claro. Professor Cravalbim, o senhor atuou, o senhor é fundador do Museu da Imagem e do Som, que foi realmente uma atitude muito importante que o senhor exerceu no período da década de 60, ainda muito jovem, com 25 anos, o senhor assumiu esse projeto de suma importância. Fala um pouquinho desses 8 anos que você dirigiu como fundador, o MIS, da importância que isso teve, porque soube que na época você fazia os famosos depoimentos para a posteridade, que isso ficou marcado na história do país. Fala de alguns nomes que você conseguiu entrevistar e que estão aí nos anais da história do rádio. Olha, o museu eu considero o meu filho mais querido, né? Porque o museu veio para as minhas mãos sem ninguém saber exatamente o que era e para quê. Eu me lembro tanto bem quanto hoje que as pessoas falam, mas onde é esse museu da imagem de som? Que imagem de som é essa? A ponto da fundadora do Museu de Arte Moderna, uma grande figura, dona do Correio da Manhã, Neomar Muniz Sodré Bittencourt, me telefonar, éramos já amigos, me telefonar, me dizendo que história é essa de você ficar concorrendo, Ricardo, com a minha Cinemateca do MAN, Museu da Imagem de Som, é claro que é um museu de cinema. Isso é uma coisa que me desagrada. Eu tive que explicar a Neomar Muniz Sodré Bittencourt que não era bem isso. Ela confundiu, que nós estávamos definindo outra vertente que não o cinema para o Museu da Imagem do Som, fazendo os depoimentos para a posteridade de toda a atualidade que importava dentro do Brasil. Atualidade lato sensu, ou seja, atualidade com os escritores, com os músicos, com os compositores, com até jogadores de futebol e de esporte em seu geral, e artes plásticas, cinema também, enfim, com todos os grandes que faziam acontecer um Brasil pulsante e necessário, e que já estavam velhos, razão porque os depoimentos para a posteridade, eu, de 66 até 72, entrevistei todos os maiores de 60 anos, por um motivo absolutamente natural, que poderiam e deveriam, talvez, morrer mais cedo do que os de 30 anos. Então você houve uma exceção. Qual? Uma única exceção, que causou muita polêmica. Foi o depoimento aos 22 anos do Chico Buarque de Holanda. Olha. Por quê? Porque eu convenci o conselho, eu criei os conselhos que autorizavam e escolhiam os depoimentos, tanta importância e tanto valor e tanta cobiça os que não tinham ainda feito, queriam fazer, porque era a primeira página nos jornais do dia seguinte. Todo dia, né? Todo. Eram sucessivas. E aí, o Chico, eu argumentei e o argumento foi compreendido. Noel Rosa morreu aos 27 anos sem chegar a fazer. Por quê? Porque tinha uma vida dissipada, boêmia. Claro. E imagine se o Noel Rosa tivesse, antes de morrer, gravado, por exemplo, o Museu da Imagem de Som. Claro. Eu chamo a atenção que o Chico Buarque de Holanda também tinha é uma um vida boêmio igualzinho ao Noel Rosa, claro. até pela proximidade com a música de Noel Rosa. Claro. Ele é boêmio, ele bebe demais. De fato, o Chico bebia demais na época. E aí o fato, mas é porque eu gostava, achava o Chico Buarque um gênio e que merecia ser registrado, claro. Já que eu imaginava... Isso aos 22 anos, hein? Que ele fosse durar pouco. Claro, claro. Foi uma traição, porque claro. Ele durou até hoje cada vez mais viçoso, né? Claro. Então agradeço, pesquisadores, vocês que pesquisam a música popular brasileira, esse homem aqui, porque foi ele que deu a oportunidade para vocês hoje terem acesso a essas gravações sensacionais que ficariam perdidos na história caso o Ricardo Cravalbim não tivesse se dedicado a essas memórias para a posteridade. Ricardo, outra coisa muito interessante é lembrar dos anos 60, aquela disputa muito saudável que houve entre o pessoal do rock e da bossa nova.
Isso gerou programa de televisão, gerou uma série de coisas. Fala um pouquinho dessa época. Como é que era essa relação, essa disputa saudável que houve na época? Era uma época que tinha um terceiro envolvido, que era uma ménage à trois, porque envolvido também gravemente esteve o conjunto dos velhos compositores e dos velhos cantores. Era também um núcleo, além do rock que se debatia eventualmente com a bossa nova e com a música que veio dos festivais. Portanto, me lembro muito bem que a bossa nova, João Gilberto, sobretudo, que nos deixou agora, a quem homenageei foi o primeiro, aliás, o único. A tribuna da imprensa cobriu. A gente esteve lá, Ricardo, no dia. Foi maravilhosa. Você assistiu ao show? Um Requiem maravilhoso, uma memória, um negócio sensacional. Exatamente. Eu intitulei de Requiem Litero Musical, Musical, em homenagem a João Gilberto. E as pessoas imaginavam, né, que o João Gilberto, muito combatido, ele recebeu manifestos musicais explícitos, como desafinado. João Gilberto, incrível, era acusado daquilo que ele jamais poderia ser, desafinado. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. É a queixa na voz de João Gilberto, que era tudo menos desafinado. Claro, né? claro. E a bossa nova... Ele mudou o estilo de cantar, né? Totalmente. Ninguém cantava como ele. Ninguém tocou o violão como ele. A bossa nova, a batida, a definição harmônico-melódica da bossa nova é exatamente o Gilberto. Claro que logo acompanhado, desde sempre, de verdade, por Tom Jobim e por Vinícius de Moraes. É o trio da bossa nova que se juntaram, grandes figuras. Ressalto de imediato o Roberto Menescal, que acaba de cumprir 80 anos, nosso querido Menesca, né? Mas a bossa nova foi essencial, como a bossa nova, os festivais de música que geraram todos os grandes nomes que aí estão, inclusive Caetano, Gil, que no festival de 67 lançaram o Tropicalismo, que não era senão uma possibilidade de um rock participante politicamente e participante também em costumes, com roupas e cabelos daquilo que já vinha a terra contra os Estados Unidos, o núcleo mais essencial da música para a juventude, sempre foi. E aí era a era dos Beatles, era a época do Woodstock, era a época da liberação dos hippies, do Paz e Amor. Paz e Amor. Exatamente. Quer dizer, a Tropicália é fruto desse momento, né? Todos eles, e inclusive o rock, que se cristaliza nos anos 80, embora tenha precedências importantes, eu diria, de Rita Lee e, sobretudo, de Raul Seixas, que até hoje é um mito. Né? O Raul Seixas, claro. Raul Seixas é um mito até hoje. O Raul Seixas tem mais núcleos em fãs-clubes do que qualquer estrela de agora. Isso é a fixação da paixão de sequências de juventude. Professor, por que os festivais eles tiveram um começo e meio fim? Até a Rede Globo tentou, nos anos 80, resgatar. Teve a TT Espíndola e tal, que parece que foi o que ganhou naquela época. Por que eles pararam? Houve essa interrupção? Pararam pela evolução geral das coisas que estão no mundo, como diria Paulinho da Viola, e que não ganhou um festival que nós criamos chamado Bienal do Samba. Era na velha TV Record. E Paulinho Machado de Carvalho, histórico ainda, vivia e dirigia o conjunto Record, né? O Paulinho da Viola, nesse Bienal do Samba, canta uma música que é o quinto lugar. São coisas do mundo, minha nega. São coisas da evolução do mundo, meu nego. Isso é para você, mas é uma pura brincadeira, porque o mundo evolui, diria Eneida, cronista do Carnaval. As coisas andam para frente, não andam para trás em seu geral. Embora haja algumas dúvidas aqui e acolá em relação a momentos no Brasil. De qualquer modo, elas andam para frente. E às vezes as coisas repetidas cansam. E cansam os seus participantes. É o que ocorreu com os festivais de música. Os participantes habituais, os que venceram os festivais, Caetano, Gil, Edu Lobo, Chico Buarque, Milton Nascimento, Sai Guarabira e tantos os demais, começaram a ficar cantados
de disputarem entre si aquilo que seria uma feira, um mercado de música popular. É naturalmente compreensível. Você falou que as coisas mudam e tal, a transição das coisas. O carnaval. O carnaval hoje também já se modificou bastante no decorrer do século, aí, no decorrer dos anos. Ele era uma festa muito popular, de rua, hoje voltou a ser, houve um resgate. Hoje não existem mais aqueles bailes nos clubes. Como é que você está vendo o carnaval? Aquelas grandes disputas dos clubes, das fantasias, nos hotéis. Como é que você está vendo hoje o carnaval, professor? Olha, eu hoje vejo o carnaval como vejo a música popular, como vejo os embates que ocorreram, você acaba de se referir a eles, entre a bossa nova e o rock, entre a bossa nova e a era do rádio, com o velho establishment da radiofonia. Tudo isso começou a mudar no final dos anos 60, 70, com a chegada de um outro veículo. Como agora, com a chegada do século XXI, as coisas começaram também a mudar, passando-se para a internet, que ainda, como tudo, está em evolução, porque as coisas estão no mundo para mudar. Os músicos precisavam das gravadoras. Hoje a gente não vê mais essa necessidade, né? Eles têm os selos próprios, eles têm os seus canais, né? De vendem as próprias músicas, né? Esse processo é bem interessante também, né, Ricardo? É muito interessante. Para você ver, durante essa manhã, antes de você chegar aqui, na URCA, no nosso instituto, nós estávamos discutindo um grande projeto de arrecadação para o Instituto poder sobreviver melhor e mais competentemente, de crowdfunding. Com um apoio... um especialista nosso, o Rafael, que está fazendo toda essa espécie de possibilidade, solidariedade de não 1, 2, 20 ou 100 ou 200 ou 1000, de milhares de pessoas que podem contribuir com frações possíveis, pequenas, 5, 10, 20, 30, 50 reais. Isso tudo somado sustenta ideias que não podem morrer. Sustentam acervos que não podem ir para o lixo. É um modelo mais democrático, que dá possibilidade de mais pessoas existirem, mais entidades existirem, que antes ficava muito restringida a quem tinha grandes apoios. E hoje, com esse modelo novo pela internet, de apoios fragmentados, realmente é muito mais fácil você sustentar uma entidade maravilhosa como é o Instituto Cravo Albim, que pelo jeito já está completando quase 20 anos, né, Ricardo? 20 anos daqui a ano e meio. Aliás, eu quero logo lhe pedir, meu caro Cláudio, com o seu programa, com a sua desenvoltura, com o seu talento e do nosso querido cameraman, que aliás tinha me entrevistado anteriormente. O nosso Márcio Figueiredo. Momento, o Márcio Figueiredo. Então eu quero logo pedir apoio antecipado da sua competência e da sua expansão nos veículos para esse crowdfunding em defesa do Instituto, possivelmente muito recomendado pela classe artística inteira, né? Pelos jornalistas de proa, enfim, que vão recomendar em pequenas frases gravadas pelo aparelho celular, recomendar a possibilidade de não se permitir que os acervos importantes como o nosso, que é um acervo florescente, sabe você que a cada semana a gente recebe doações? Que legal. Não param de chegar. Isso mostra a credibilidade do Instituto. E como guardar isso tudo? Temos que ter apoio, temos que ter solidariedade pública. E vamos pedir, sim, textualmente, a partir de redes da internet, a partir da solidariedade do conjunto, solicitando o apoio de milhares, não de centenas, de milhares do público brasileiro, que é o grande beneficiário de preservar esse acervo. Correto. Eu doei tudo para o Instituto, você sabe. Claro. Não, basta dizer que o nosso canal Tribuna da Imprensa Livre, seja nas redes sociais, seja no programa de TV, seja no nosso jornal impresso, vai estar sempre à disposição. Você, como nosso colunista permanente, vai estar à disposição para encampar, para apoiar sempre esse instituto que a gente sabe que faz parte da história do país, preservar a memória cultural, que é o que o país tem de melhor, é a nossa cultura. Eu tenho certeza absoluta disso, porque o que nos dá orgulho é a música e o futebol. Sempre foi, durante muitos anos, e continua sendo, em pleno século XXI. Agora, Ricardo, me fala uma coisa.
Você com seus projetos na rádio, como é que está hoje a tua vida em relação à questão jornalística? Você está com o teu programa na EBC, como é que está essa coisa? Não, eu me orgulho de ter dito sempre que eu sempre fui jornalista, não jornalista de redação, jornalista especializado. A minha coluna no Dia Semanal Essa a gente lê sempre. aborda todos os assuntos em geral da contemporaneidade, em especial da cultura e das suas desditas dentro do Rio, basicamente, que é a minha paixão número 1, e do Brasil também. Portanto, agora, você acaba de me dizer que leu no jornal de ontem. Foi publicado na Tribuna da Imprensa Livre no site hoje sobre a liberdade de imprensa, um texto maravilhoso, muito bem escrito. Esse artigo que saiu ontem, que foi muito comentado pelas redes sociais, também graças a você. E eu lhe agradeço de público esse tipo de apoio, né, Cláudio? Professor Ricardo Cravo Albim, esse ano, mais uma vez, o nosso Max Figueiredo assinala aqui que faltam 5 minutos para o programa e nós vamos seguindo perguntando ao senhor em relação ao Carnaval Carioca. Recentemente, o nosso governador Wilson Witzel encampou financeiramente o Carnaval, porque a Prefeitura havia meio que se afastado desse processo. Como é que você está vendo essa coisa, professor? Eu vejo isso como uma necessidade de possibilidades de apoio e também, por que não dizer, de apetência pelo prazer de apoiar. Não é bem o caso, ao que parece, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? O prefeito tem as suas especificidades, é um pastor religioso, é um homem não afeito ao carnaval e é o oposto do governador Wilson Witzel. Eu estive ao lado dele no Espaço Candonga, que eu frequento, mais do que, e com mais gosto e prazer do que em camarotes. Eu fico ali na pista e o Espaço Candonga fica ao lado do camarote do governador, que atentamente assistiu e conhecia escola de samba por escola de samba. Então, uma pessoa com essa intimidade e ainda saudava todos os grandes personagens que desciam pela avenida, pela passarela do samba. Quer dizer, por que não? Ele faz muito bem em ter lutado para ter esse tipo de prazer pessoal e defender este prazer pessoal. Não adianta um administrador que não gosta do carnaval, que mal se dá conta dele, e tentar administrar bizonhamente. Claro. Eu espero que o Wilson Witzel administre competentemente a passarela do samba que eu vi nascer e em que assessorei Taci Ribeiro, seu mentor, e Oscar Niemeyer, seu construtor. Isso tudo foi em 1983 para 84. Correto. Eu inaugurei a passarela sendo presidente do júri, quando a Mangueira ganhou. Fiéis nós temos de Braguinha. Max Lopes. E deu a volta na Praça da Concentração e redesfilou, momento histórico. Foi a super campeã, porque a Portela foi a campeã de um dia, a Mangueira do outro, depois a Mangueira foi a super campeã. Vale a pena dizer, eram 2 dias. Claro. Era o campeonato para sábados e o campeonato para domingo, nas grandes escolas do grupo especial. Professor Ricardo Cravo Albim, como é que você está vendo hoje a qualidade da música brasileira? A gente falou da bossa nova, a gente teve o baião, a gente tem é tão rica a qualidade da música brasileira, tantos e tantos gêneros foram criados nesse país. Como é que você está vendo hoje a qualidade? Meu caro Daniel Mazola, eu não sei como, mas é uma coisa de possibilidades apenas que ocorrem com pessoas já adentradas em muitos anos ou décadas de vida. Eu chamei, por um engano absurdo, você de Cláudio, quando Cláudio foi a pessoa que nos veio anteriormente passar a manhã inteira com a gente no tal crowdfunding para ajudar o Instituto, que você também que vai ajudar. Portanto, meu caro Daniel Mazola, eu quero lhe dizer do meu apreço, até pela importância do seu nome. E o seu sobrenome, todos sabemos, o Mazola,
é um sobrenome ligado à produção da futebol música também, de grande qualidade, de futebol e de tudo. Portanto, queira a minha estima. Que isso, professor. Eu só posso agradecer a sua presença, agradecer a sua confirmação como nosso colaborador, nosso colunista permanente, membro do Conselho Editorial da Tribuna da Imprensa Livre. A gente se sente muito honrado, professor. Quero dizer que mensalmente estaremos juntos conversando sobre a realidade cultural do país. E fica um último recado para o nosso leitor que está tão ávido para saber um pouco das questões da cultura brasileira. Bem, a cultura brasileira me parece, eu sou um otimista em relação à cultura, apesar de tantos embaraços em relação a mudanças de patrocínios, que nós sabemos muito bem, não vou debater aqui isso, mas até porque eu sou otimista, eu acredito que as coisas caminhem para frente com mais ênfase, com mais vigor do que possivelmente agora época de mudança. É um governo novo que se instalou. Ninguém pode ficar contra o Brasil. A gente aposta que aconteça o melhor, mas vamos ver. Eu também sou. Portanto, o que eu quero dizer é confiança no Brasil. Claro, concordo plenamente. É confiança na cultura. A cultura brasileira é uma cultura que tem o milagre da miscigenação. Nós, ao contrário da Argentina, não somos um país branco. Somos um país, como diria Gilberto Freire, graças a Deus, mulato. A nossa cor é a cor miscigênica, é a interface da comunicação entre o índio negro e o branco português, no caso. Portanto, é claro que é de se devotar a esperança que essa civilização nova, original, porque nós temos os irmãos aqui vizinhos da América Latina em geral, que são povos não miscigenados, né? E o Brasil é miscigenado. Portanto, eu fico muito contente de confiar no Brasil e confiar no seu programa. Obrigado. Convido os senhores a apoiarem o Instituto Cravo Albim, a virem conhecer aqui esse espaço maravilhoso e na próxima semana teremos mais um convidado especial. Obrigado pela participação, Cravo Albim, e até o próximo programa. Obrigado a todos.